Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Rocha, professor de vocês da disciplina Filosofia e Ética, e na aula de hoje aprenderemos sobre Platão, Aristóteles, filosofia medieval, moderna e ética contemporânea. Vamos começar esta aula conhecendo de maneira mais específica o pensamento de Platão, os pontos centrais de suas ideias e a importância das mesmas para a atualidade. A importância de Platão e Aristóteles está no fato de agruparem em seus escritos e reflexões as linhas de pensamento das outras escolas filosóficas e criarem um sistema novo. Sócrates foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. Por isso, na filosofia de cada um existe um processo de aprofundamento de temas correspondentes. Os temas e os métodos de ambos para filosofar foram largamente utilizados durante séculos. A partir de René Descartes, no início da Idade Moderna, surgiu um método de reflexão diferente. Estes três personagens da filosofia grega antiga estão na base de todo o pensamento filosófico ocidental e, portanto, são centrais em nossos estudos. Dentre os alunos e seguidores de Sócrates, Platão foi o mais importante. Após a morte de Sócrates, ele organizou um grupo ou escola filosófica chamada de academia, a qual pode ser considerada a primeira instituição de ensino superior ocidental. Com base no pensamento de Sócrates e com a ajuda de seu discípulo Aristóteles, Platão elaborou os fundamentos do pensamento filosófico ocidental. Abordou temas sobre ética, política, metafísica e teoria do conhecimento. Em linhas gerais, Platão desenvolveu a noção de que o homem está em contato permanente com dois tipos de realidade, a inteligível e a sensível. A primeira é a realidade imutável, igual a si mesma. A segunda são todas as coisas que nos afetam os sentidos. São realidades dependentes, mutáveis e são imagens da realidade inteligível. Platão escreveu, entre outros livros, A República, uma proposta de solução política para o período de fracasso da política ateniense. Visto ser filho de uma família aristocrata, Platão sempre esteve em contato com os problemas políticos da cidade-estado de Atenas. O interesse pela organização da mesma é que, segundo Platão, ela proporciona bem-estar e felicidade a todos. E com esse intuito é que na academia Platão desejava preparar os jovens para a boa administração da cidade, desenvolvendo as qualidades morais. Um dos textos mais famosos e significativos tirado do livro 7º da República é o Mito da Caverna. Eu farei a leitura de um trecho para vocês agora. Imaginemos uma caverna separada do mundo externo por um alto muro, cuja entrada permite a passagem da luz exterior. Desde seu nascimento, geração após geração, seres humanos ali vivem acorrentados, sem poder mover a cabeça para a entrada, sem locomover-se, forçados a olhar apenas a parede do fundo e sem nunca terem visto o mundo exterior nem a luz do sol. Acima do muro, uma réstia de luz exterior ilumina o espaço habitado pelos prisioneiros, fazendo com que as coisas que se passam no mundo exterior sejam projetadas como sombras nas paredes do fundo da caverna. Por trás do muro, pessoas passam conversando e carregando nos ombros figuras de homens, mulheres, animais, cujas sombras são projetadas na parede da caverna. Os prisioneiros julgam que essas sombras são as próprias coisas externas e que os artefatos projetados são os seres vivos que se movem e falam. Um dos prisioneiros, tomado pela curiosidade, decide fugir da caverna. Fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões e escala o muro. Sai da caverna e no primeiro instante fica totalmente cego pela luminosidade do sol, com o qual seus olhos não estão acostumados. Pouco a pouco, habitua-se à luz e começa a ver o mundo. Encanta-se, deslumbra-se, tem a felicidade de finalmente ver as próprias coisas, descobrindo que em sua prisão virá apenas sombras. Deseja ficar longe da caverna e só voltará a ela se for obrigado, para contar o que viu e libertar os demais. Assim como a subida foi penosa, porque o caminho era íngreme e a luz ofuscante, também o retorno será penoso, pois será preciso habituar-se novamente às trevas, o que é muito mais difícil do que habituar-se à luz. De volta à caverna, o prisioneiro será desajeitado, não saberá mover-se nem falar de modo compreensível para os outros.
não será acreditado por eles e correrá o risco de ser morto pelos que jamais abandonaram a caverna. A caverna, na reflexão de Platão, é o próprio mundo em que vivemos. A sociedade globalizada, o capitalismo e o excesso de consumo. A sombra que fazem as figuras são as coisas materiais e o que nossos sentidos percebem. O personagem que sai da caverna é o filósofo, ou alguém que não se conforma com a realidade como é apresentada. A luz exterior é a verdade, e o mundo fora da caverna é onde se encontram as verdadeiras ideias. Os personagens que sai e volta para a caverna é desacreditado pelos outros, pois estes compreendem somente aquilo que estão vendo. Apenas o mundo sensível à sua volta é que é verdadeiro. Assim, o nosso texto apresenta dois temas muito importantes: a questão epistemológica e política. A primeira é sobre a forma como conhecemos, e a segunda, o modo como se utiliza o poder e como construir a cidade perfeita. Epistemologia é a parte da filosofia que se ocupa em aprofundar o entendimento sobre as estruturas, origens e métodos, bem como a validade do conhecimento. A epistemologia aqui expressa a maneira como Platão percebe a realidade, que para ele é dividida em dois mundos: o sensível, que são os fenômenos, aquilo que aparece, que vemos e tocamos, e o inteligível, que é o mundo das ideias perfeitas e completas. Ou seja, o mundo e as coisas que temos ao nosso redor são imperfeitas e limitadas. Existe outro mundo onde tudo é completo, perfeito e suficiente. O próprio ser humano é assim, limitado no tempo e no espaço, preso a um corpo. Assim sendo, as únicas verdades são as ideias existentes no mundo inteligível. O mundo dos fenômenos só existe porque participa do mundo das ideias, do qual é uma cópia mal elaborada. Bom, quanto a Aristóteles, ele nasceu em Estagira, antiga Macedônia, que hoje é a Grécia. A ciência física elaborada por ele influenciou o pensamento medieval até o Renascimento, bem como o surgimento da física de Newton. Suas contribuições estão também na biologia. Organizou formalmente o estudo da lógica. A ética aristotélica tem influência na atualidade. Suas principais reflexões e interesses foram em política, governo, ética, biologia, zoologia, física, metafísica, poesia, teatro, música e retórica. Escreveu em forma de tratados e diálogos, cada qual é conhecido como corpus aristotélico. Aqui nosso foco será a metafísica e a política. Diante de todo um sistema filosófico organizado por Aristóteles, existe um ponto importante ao redor do qual gira o seu pensamento: a metafísica ou filosofia primeira, apresentando três questões fundamentais. O que é o ser? Por que existe o ser? O que é a substância? Assim, o ser é aquilo que é, e que não precisa ser conhecido para existir. O ser existe sobre quatro causas: a formal, material, eficiente e final. A causa formal é a ideia que temos sobre as coisas. A causa material é aquilo de que algo é feito, como os ossos e as carnes das pessoas e dos animais, a madeira de uma mesa, etc. A causa eficiente é aquilo que movimenta as coisas a mudarem, como a educação e desenvolvimento da pessoa, os instrumentos que manipulam objetos e os elementos da natureza. A causa final é a finalidade de algo ou de uma ação, para onde se encaminha e o resultado, o bem de cada coisa ou realidade, como a manutenção da vida, o que se quer ao produzir algo. Nas obras de Aristóteles, a resposta sobre o que é o ser é complexa. Ocupa 14 livros da obra Filosofia Primeira ou Metafísica, mas de maneira breve, lembrando o que está dito no parágrafo anterior. Aristóteles fala de muitas maneiras sobre o ser, a partir de categorias: substância, qualidade, quantidade, relação, lugar, tempo, posição, ter, agir e sofrer. Exemplo: substância, o cavalo. Qualidade, o cavalo é branco. Quantidade, o cavalo branco tem 2 anos. Relação, o cavalo branco de 2 anos é o mais belo dentre os cavalos. Lugar, o mais belo cavalo branco de 2 anos esteve no pátio. Tempo, o mais belo cavalo branco de 2 anos esteve no pátio ontem. Posição,
O mais belo cavalo branco de 2 anos esteve deitado ontem no pátio. Ter. O mais belo cavalo branco de 2 anos, deitado ontem no pátio, usava cabresto. Agir. O mais belo cavalo branco de 2 anos dormiu com cabresto e deitado ontem no pátio. Sofrer. O mais belo cavalo branco de 2 anos, que dormia com cabresto e deitado ontem no pátio, teve sua crina cortada. No item 10, sofrer é sinônimo de transformação, de ter passado por uma mudança, não no sentido de dor física. Sobre a substância, item 1, em Aristóteles, a palavra substância significa o elemento que constitui a realidade íntima do ser. A substância é o que faz com que uma determinada coisa seja aquilo que é e não outra. E entre outras explicações, a substância está se referindo à matéria e à forma de algo. É forma em sentido interior, a essência, a natureza íntima das coisas, como a racionalidade para o homem, a sensitividade para os animais, etc. E a matéria é que dá existência às coisas. Entre 2 sentidos, origina o sínolo, termo para definir o comportamento de matéria e forma. Estes 2 sentidos originam o sínolo, termo para definir o composto de matéria e forma. O termo política, em Aristóteles, tem relação direta com a ética, visto que ele considera o ser humano, segundo sua natureza, um animal político. Os seres humanos não apenas estabelecem um pacto, é natural a organização coletiva. Exemplo disto, a primeira das organizações da sociedade é a família. Depois a vila ou cidade e, em sentido maior, o Estado, a estrutura maior de governo. Aristóteles não se preocupou em dar modelos ideais de sociedade como Platão, mas em descrever as formas de organização política e verificar qual é a melhor para o bem comum. Pois para ele, nenhuma forma de governo é completa, nem monarquia, aristocracia ou democracia. Bem, conforme dissemos anteriormente, a Idade Média é o período da história da humanidade que começa, segundo a maioria dos historiadores, no ano 476 d.C., quando o Império Romano se vê totalmente desintegrado pelas invasões bárbaras. Para quem não sabe, os bárbaros eram todos os que habitavam fora das fronteiras do Império Romano. A Idade Média teria seu fim no ano de 1453 d.C., quando Constantinopla é tomada pelos turcos. Este período histórico tem uma importância prática e teórica muito grande. A preocupação central dos filósofos medievais era argumentar e comprovar racionalmente a doutrina religiosa cristã, utilizando do conhecimento filosófico desenvolvido pelos gregos. A característica da filosofia medieval está em fazer uma fusão entre o conhecimento filosófico grego clássico e a fé cristã. Vamos rapidamente lembrar a história do surgimento e crescimento da religião cristã. Como se sabe, o cristianismo teve sua origem na Palestina, subordinada como uma das províncias de Roma. Jesus de Nazaré, um artesão da região denominada Galileia, o qual, por volta dos 30 anos de idade, apresentou-se perante o povo, comunicando ser portador de uma importante notícia que lhe fora revelada por Deus. Durante 3 anos de ensinamento, Jesus preparou um grupo de pessoas denominadas apóstolos e discípulos, aos quais transmitiram os fundamentos da doutrina de que era portador. Após sua crucificação pelos soldados romanos, os apóstolos prosseguiram noticiando a chegada do reino de Deus. Passaram a construir pequenos núcleos comunitários, assembleias, início da chamada igreja primitiva. No começo, pregavam junto ao ambiente das comunidades judaicas. Contudo, decidiram expandir suas fronteiras, levando a mensagem de Deus a todos os povos. Necessariamente chegaria a Roma, centro político, cultural, econômico, núcleo do poder político mundial daquela época. Bom, na patrística mostrava-se que a razão é incompleta sem a fé. A obra Confissões de Agostinho tenta mostrar, entre outras coisas, a partir de sua própria biografia, a dificuldade da razão em explicar e dar sentido às coisas, desvinculada da fé. A patrística é o período que vai do século III ao século VIII d.C. Este período
é marcado pela produção reflexiva dos padres da Igreja, que não necessariamente eram padres, ministros instituídos da Igreja, mas cristãos envolvidos com a expansão e defesa do cristianismo. Por isso, o nome patrística. Basicamente, é a produção e organização da doutrina cristã e a defesa desta contra pagãos e heréticos. Foi neste período que se estabeleceram as verdades sobre a fé cristã. Em uma linha temporal, temos que, até 200 anos depois de Cristo, a ênfase está em defender a fé cristã daqueles que a atacavam e queriam fazê-la desaparecer. Justino de Roma é o representante principal. Até 450 anos depois de Cristo, foram elaborados os textos cristãos com bases filosóficas. Os representantes, entre outros, são Agostinho de Hipona e Clemente de Alexandria. Até o século VIII, as bases lançadas no século V foram sendo reelaboradas, e um dos principais representantes foi Severino Boécio. A atividade principal deste período foi a de argumentar pela filosofia a defesa da fé cristã. Na escolástica, há o esforço em equilibrar a fé e a razão. Tomás de Aquino tentou mostrar que a razão possui autonomia na elaboração de respostas sobre as coisas, mas que, em um dado momento, ela se torna insuficiente, e isso é completado pela fé. A escolástica, que tem seu início no século IX e vai até o século XVI, é o aprofundamento e a organização acadêmica das reflexões da patrística. O nome vem da palavra escola, onde eram ensinadas as artes medievais, divididas em dois grupos, trívio e quadrívio. O primeiro tinha 3 disciplinas, a dialética, retórica e gramática, e o segundo 4 disciplinas, música, astronomia, geometria e aritmética. Todo cidadão medieval que optasse por aprofundar seus conhecimentos deveria cursar essas artes. Na Idade Média, o esforço principal era unir fé e razão. Na Era Moderna, todo o esforço é ao contrário disso, desvincular fé e razão e mostrar a supremacia da razão, e por consequência a autonomia completa do homem. A Idade Moderna, historicamente, é datada de 1453 a 1789, quando ocorre a Revolução Francesa. O Renascimento, que ocorreu entre os séculos XIV e XVI, marca o fim do escolasticismo, do teocentrismo e do monopólio político e religioso da Igreja Católica. Os fatos intelectuais e políticos marcantes deste período são a descoberta de estudos de outras e mais complexas obras literárias de Platão e Aristóteles, as descobertas do Novo Mundo, que é a América, e as crises políticas e eclesiásticas da Igreja Católica Romana, com a Reforma Protestante. As mudanças históricas ocorrem em processo, e não por decreto ou decisão de alguém isoladamente. A Idade Moderna, ou modernidade, é resultado de um processo político, econômico, religioso e intelectual que começou já na Idade Média. A partir do século X na Europa, existiram acontecimentos muito importantes como as cruzadas e a organização urbana de pequenos comerciantes fora dos feudos, os burgueses. Eles tinham pequenas vendas ou burgos, como se fosse uma feira livre nas entradas dos castelos. Muitas vezes eram viajantes que vendiam produtos utilitários, outras vezes viajavam em busca de produtos para vender. E isso fez com que o contato entre diferentes pessoas e culturas questionasse a cultura local e supersticiosa da população medieval. As cruzadas são um fator importante pelo fato de fazerem circular a população na direção do Oriente e provocar um encontro de culturas. Ao mesmo tempo em que no século XIV as grandes navegações na busca de mercadorias e de novos espaços comerciais fizeram surgir um jeito de pensar insubordinado, sem a passividade do homem medieval. A modernidade havia despertado nas pessoas para uma proatividade frente à realidade. Portanto, o homem medieval importava-se com o mundo sobrenatural. Já o homem moderno importava-se com o mundo natural, físico e as outras coisas. Para o homem moderno, a humanidade é um bem para si mesma,
e o mundo é um lugar de recursos inesgotáveis a serem explorados. O que importa é refletir sobre o homem, e não sobre Deus. Os burgueses queriam uma cultura e uma ciência que transformasse a realidade e não apenas a contemplasse, como algo dado, definido e impossível de ser tocado. Bem, a centralidade do homem e das suas ações nos remete a Sócrates e outros posteriores a ele, que adotaram a sua filosofia. Este é o significado do renascimento, ou seja, renascer, surgir de novo. Era a busca da cultura e filosofia grega, sem os acréscimos dos autores medievais. A Idade Moderna coloca o homem mais do que em momentos anteriores sob a obrigação de refletir sobre si mesmo, sobre suas ideias e suas ações. Temas como ciência, filosofia, política e reforma religiosa são refletidos de maneira nova e menos sobrenatural. Na Idade Moderna surgem novos paradigmas de pensamentos. Estes despertam no ser humano, mais do que nunca, desejos de autonomia e poder sobre as coisas e sobre as ideias. A razão é um instrumento para se conhecer tudo, da menor partícula aos limites físicos do universo, e produzir coisas materiais que facilitem cada vez mais a vida humana. Os séculos 20 e 21 são conhecidos também como pós-modernidade. Relativo ao comportamento humano, nós vivemos na atualidade a crise do paradigma da modernidade. Ou seja, a pós-modernidade é a crise a paradigmas modelos que se tornam referência para estudo e ação. Frustração da modernidade. Segundo a análise ético-filosófica, ao pensar sobre si, a humanidade está em depressão psicológica, filosófica, social, religiosa e econômica. Muitos desejos não se realizaram. Percebeu-se aos poucos que a razão não resolveu tudo e precisa de ajuda. Os ideais da Idade Moderna, principalmente os ideais iluministas, não se concretizaram, não se cumpriram. Um dos pontos de crise é a definição do homem como essencialmente razão, excluindo a subjetividade. Segundo Aranha, já a partir do século XIX e começo do século XX, alguns pensadores criticavam a exaltação da razão decorrente da crença de que o ser humano era capaz de compreender o mundo pela ciência e de dominar a natureza pela tecnologia. Na verdade, o que resultou desse pensamento foi um mundo despoetizado, desencantado pela ciência, pelo mercado, em que as paixões, as emoções, os sentidos, a imaginação, a intuição e os mitos se tornaram indevidamente inimigos do pensamento. A pós-modernidade foi representada por Jean-François Lyotard e Gianni Vattimo. É o período histórico e filosófico posterior à modernidade e tem uma característica muito forte de crítica e reinterpretação sobre o pensar e agir humano, no qual verificamos um foco específico de reflexão sobre os valores nos quais se baseou a modernidade, que foram a ciência, a razão instrumental e a sociedade de consumo. Estes grupos de pensadores contemporâneos esforçaram-se por elaborar uma maneira de lidar com a realidade, ser humano, conhecimento, sociedade. Para interagir neste contexto, a postura de cada pessoa através das ações revela uma forma de pensar, já que fazemos parte de uma mesma história humana. Revela também o conceito de ser humano que possuímos e no que se baseiam nossas atitudes. Assim, podemos tirar de cada um dos grupos apresentados uma consequência ética. Na prática, um sistema ético de pensamento na medida em que estes se posicionam filosoficamente frente a cada questão sobre o homem, a sociedade e o conhecimento. Bem, espero que tenham aprendido bastante na aula de hoje. Não deixem de acessar o AVA para ter acesso aos conteúdos do nosso curso, participar dos fóruns de discussão e poderem postar as dúvidas em relação a esta aula. Até breve!